Olá, você está em Afroturismo, o movimento. No programa de hoje, a gente vai fazer uma viagem para Santo Amaro, na Bahia, para falar sobre o Bembé do mercado. Eu sou o jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quem me acompanha nessa viagem é Antonioni Afonso. O Antonioni, ele é educador e gestor social, membro da Associação Beneficente Ilê Axé Oju Onirê e da Associação Beneficente Bembé do Mercado. Antonioni, obrigado e seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigado pelo convite do Afroturismo, Guia Negro, que eu sou um ouvinte assíduo, falei mais cedo, né, com vocês. Para mim é um prazer estar aqui falando do Bembé do Mercado, que é um patrimônio que eu tenho extremo respeito e afeto. O Bembé que me liga a Santo Amaro, né? Durante a entrevista eu vou contar como eu cheguei em Santo Amaro e o Bembé tem tudo a ver com isso. Muito obrigado pelo convite, agradeço a audiência de quem nos ouve e vamos conhecer um pouquinho mais da história do Bembé do Mercado. Obrigado você. A gente sabe que o dia 13 de maio é uma das datas mais controversas para as pessoas negras no Brasil. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, tinha apenas uma linha e ela não garantia direitos para as pessoas negras, né? Não tinha uma reparação, não tinha acesso à escola, terras, e ela também não livrava o Brasil do seu pensamento escravista. E mesmo com essa abolição inconclusa, no dia 13 de maio de 1888, muitos negros se permitiram celebrar a tão sonhada liberdade, cantando e dançando pelas ruas, praças e senzalas de todo o país. E a partir de 1889, em Santo Amaro, aí na Bahia, sempre na Bahia, né? Os negros voltaram a ocupar todos os anos, nesse mesmo dia, 13 de maio, a Praça do Mercado, realizando o Bembé do Mercado, que é considerada a maior festa religiosa de matriz africana em espaço público. Eu tô lendo esse texto, tô aqui arrepiado, e eu te falei isso nos bastidores e quero repetir aqui no ar, que é uma das festas de cultura negra do país que eu tenho mais vontade de conhecer. E eu queria que você contasse pra gente, então, como é o Bembé do Mercado nesses 13 de maio, nesses mais de 100 anos que ele é realizado. Então, o Bembé do Mercado nasce da resistência, né, da força do povo negro de Santo Amaro, do Recôncavo, que após um ano da promulgação da abolição da escravidão se reúne. Na época não era ainda o Largo do Mercado como hoje, mas era bem próximo, se chama Ponte do Xarel. Quem conhece Caetano já ouviu esse nome da Ponte do Xarel em alguma música dele, inclusive na música que ele fez para o Bembé do Mercado ele cita. O Bembé significa resistência, força, articulação em rede, porque depois de 133 anos, né, você ter uma celebração religiosa de matriz africana que congrega mais de 60 terreiros de candomblé de diversas nações, Queto, Angola, de Umbanda também, candomblé de caboclo, né, que é bem tradicional nosso aqui do Recôncavo. É uma celebração que consegue, em 2012, ser reconhecida como patrimônio imaterial cultural da Bahia. Então, se torna um bem imaterial com a legitimidade colocada, né, ou atribuída pelo poder público, ou um reconhecimento mais do que justo e atrasado, claro, porque com esse reconhecimento o Bembé passa a ter algumas garantias para a sua permanência, para a sua salvaguarda, para a sua proteção e para que ele continue existindo para as próximas e próximas gerações. E em 2019 também é reconhecido na instância federal como patrimônio imaterial do Brasil. Então, mais uma vez, o Estado brasileiro reconhece por meio de uma política pública de patrimônio e de reconhecimento cultural que é importante para a nação essa celebração, que essa celebração tem uma matriz espiritual, religiosa, cultural, que precisa ser preservada, que deve ser preservada. E para isso existem esses mecanismos de reconhecimento, de registro, né? Então, para mim, o Bembé significa resistência, força e luta. Estou todo arrepiado aqui também de falar, porque eu sou um suspeito para falar do Bembé. O Bembé é fruto da minha dissertação, que eu vou defender agora em junho, mas na área do desenvolvimento social, o Bembé enquanto a tecnologia social, né? A gente pode falar um pouco mais disso na sequência, mas o Bembé para mim é isso, força e resistência. E para quem, como eu, tem vontade de conhecer o Bembé, o ideal é chegar um dia antes. O que acontece no dia 13 de maio? Como que funciona a festa?
Certo. O Bembé começa bem antes da semana do 13 de maio, né? Nós, das religiões matrizes africanas, preparamos a cidade para a celebração do Bembé. Então, existem preceitos que são realizados internamente, mesmo quando não aconteceu nos últimos 2 anos, por exemplo, que foram anos de pandemia, né? Nós realizamos, prestamos conta dessa celebração para a ancestralidade. O Bembé acontece sempre na semana do 13 de maio. Então, quem pudesse chegar um pouco antes, um dia antes, e ficar talvez um dia depois, é ótimo, porque Santo Amaro, o Recôncavo, tem várias atrações, né? E por essa proximidade com a Universidade Federal do Recôncavo e várias outras organizações do entorno, o Bembé tem articulado ações e seminários, eventos que tratam das temáticas que nós trabalhamos, né? Educação patrimonial, registro, samba de roda, maculelê, a capoeira, que a gente chama de patrimônios complementares, né? Que estão dentro da celebração. Então, para você ter uma noção, o Santo Amaro abriga o Nego Fugido, as puxadas de rede, as caretas de acupe, o samba de roda, a sede é em Santo Amaro, o Bembé do Mercado, o maculelê, a capoeira. Então, é uma riqueza, né? Um caldeirão cultural que nessa semana a gente tem, na Semana do Bembé, quem vem tem a oportunidade de se deliciar com essa cultura, esse sabor do Recôncavo, que é muito especial para quem conhece, né? Quem não conhece, tá perdendo. E no 13 de maio, quantas pessoas mais ou menos se reúnem? Qual que é o enredo dessa festa? A festa geralmente começa na quarta-feira, na semana do 13 de maio, independente de quando cai o 13 de maio, né? É sempre nessa semana. A gente tenta fazer sempre de quarta a domingo o roteiro, né? Então sempre tem celebração na quarta-feira, que é quando a gente sauda Xangô, que é a comieira do Bembé do Mercado, o patrono do fundador do Bembé, que é João de Obá, segundo os historiadores. Um abraço para minha irmã Ana Rita Araújo Machado, especialista, referência em Bembé do Mercado. Eu vou só falar um pouquinho do João de Obá, que ele era um africano de origem malê, alforriado, e ele teria sido quem primeiro ocupou as ruas centrais com atabaques, flores, frutas. Sim. E sobre o barracão de palha, ele dançou e cantou em reverência aos orixás por 3 dias seguidos, é isso, né? Isso, João de Obá é o patriarca da celebração do Bembé do Mercado com seus filhos e filhas de santo, né? Segundo a história, ele era um negro malê de origem africana que gozava de certa autonomia para aquela época, né? Enquanto um negro alforriado, que foi para o centro da cidade. A Ponte do Xarel fica no centro de Santo Amaro e com seus filhos e filhas de santa celebrou em honra a Iemanjá e Oxum não terem morrido nesse período pós-abolição que ocorreu no Brasil. Então, começa na quarta-feira com essa homenagem a João de Obá, a Xangô. Vamos para a quinta-feira com mais celebração no Xiri. Na sexta-feira a gente sauda Oxalá. E o ápice do Bembé é no sábado, né? Que é quando o terreiro que organiza a festa prepara os balaios para Oxum e Iemanjá e depois levam-se esses balaios para o barracão no mercado, para as pessoas saudarem, levarem seus presentes, fazerem seus pedidos. E no dia seguinte, de acordo com a maré, esses balaios saem em carreata, numa espécie de bênção coletiva, transita pelas principais ruas de Santo Amaro. Na sequência, a gente vai para a praia de Itapena, que pertence a Santo Amaro, onde os presentes são entregues para Iemanjá e para Oxum, de acordo com a maré, né? Então, no domingo sempre depende o horário da saída do presente, se a maré está alta, se a maré está baixa. E aí são mais de 100 casas de terreiros diferentes, é isso? E quantas pessoas mais ou menos costumam se reunir no Bembé do Mercado? Eu sei que tem 2 anos que não tem a festa, mas na última celebração que teve, quantas pessoas chegaram a estar presentes nessa festa? Então, a Associação Beneficente Bembé do Mercado, que é a sociedade civil que reúne os detentores do Bembé, foi fundada em 2016. Atualmente, nós temos 64 terreiros afiliados a essa
nessa associação. Então, se cada terreiro tiver aí no mínimo 10 pessoas, que não é, a gente teria aí por baixo 600 pessoas participando. Mas, além disso, nós fazemos um trabalho de articulação com outras instituições em Santo Amaro, em Salvador, Cachoeira, São Félix, São Francisco do Conde, o entorno todo do Recôncavo. Convidamos, né, as casas irmãs, que são afiliadas ou não à Aquibanto, que é a nossa organização de associação do culto afro. Também levamos, em alguns anos, em parceria com as escolas do município, as crianças também participaram. Em 2019, nós tivemos um seminário que contou com a presença de vários acadêmicos. A festa, nos 5 dias, seguramente passam por lá mais de 5.000 pessoas, porque a gente leva atrações turísticas também, do samba de roda, do Recôncavo, né? Apresentações culturais tradicionais de Santo Amaro, do Recôncavo, dos grupos principalmente vinculados aos terreiros, né? Então a gente tem os grupos de dança afro, de samba de roda, de maculelê, encontros de capoeira já aconteceram durante o Bembé do Mercado. Então, assim, é uma profusão das nossas expressões artísticas e culturais afro-brasileiras. Eu só vou ficando com mais vontade de conhecer, e eu sei que, como boa festa de religião de matriz africana, também tem muita comida, né? Durante o Bembé do Mercado. E aí eu queria que você me contasse uma curiosidade. O ideal é ir de branco, como acontece na festa de Iemanjá, lá em Salvador? Então, o branco é de praxe, né? Então, assim, se você for de branco, você tá indo bem vestido para qualquer um dos dias da festa. A sexta-feira é imprescindível que seja de branco, porque é o dia dedicado ao Oxalá. Mas nos outros dias você pode pôr uma roupa estampada, um colorido, né? Não tem problema. No dia do presente, você pode ir de branco, de azul, de amarelo, que são as cores que a gente associa, né, a Iemanjá e ao Oxum. Então, mas o branco é imprescindível na sexta-feira, né? Antonioni, eu queria te levar para uma viagem com a gente no nosso quadro Passaporte Black, que é um quadro em que eu faço perguntas e você faz respostas mais rápidas sobre viagem. É um bate-bola. Bora viajar juntos? Bora, vamos lá. O que não falta na sua bagagem? Minha bagagem não falta um livro. E se você pudesse só viajar para um lugar pro resto da vida, qual seria? Santo Amaro. Santo Amaro. Qual dica de viagem você dá para quem tá nos ouvindo? Eu dou uma dica de vocês conhecerem os circuitos turísticos que o Bembé do Mercado desenvolveu ano passado com recursos da Lei Aldir Blanc. Nós desenvolvemos 5 circuitos de turismo étnico-cultural relacionado à música, à dança, à culinária, à arte, ao artesanato. Então vocês podem acessar o nosso portal bembedomercado.org.br e verificar os nossos roteiros. E a gente está criando um outro roteiro, um roteiro etnobotânico das plantas sagradas, numa outra parceria. E em breve a gente vai disponibilizar isso também. A dica que eu dou é que vocês chegando em Santo Amaro, procurem um mercado da cidade e se deliciem com a profusão de cores que lá existe, porque é a coisa mais impressionante que existe. E querendo um passeio mais aventureiro, né, de ir até a Cachoeira da Vitória ou a Cachoeira do Urubu, que são passeios fantásticos também que Santo Amaro oferece. Que delícia. E qual que é o seu tipo de viagem predileto? A minha viagem predileta é essa que eu tenho contato com as pessoas, que eu consiga ouvir as histórias dos lugares, participar daquele cotidiano. Eu gosto muito de cozinhar, então de saber o que tem de tradicional da culinária do lugar, eu acho muito importante, porque eu acho que a comida, para nós de matriz africana também, ela conta muitas histórias, né? Ela tem um legado aí que tem a ver com os temperos, os sabores que a gente mistura e que, quando bem feita e com amor, traz muita energia, né? Traz muito axé. Então, uma viagem, para mim, imprescindível existir uma conexão com o alimento, com a comida do lugar, com a refeição que as pessoas comem, que compartilham, né, uns com os outros. E qual que é o seu próximo destino, Antonioni?
Então, eu até falei antes, né? Tô doido para conhecer um pouco mais. Eu conheci muito rápido, mas eu quero muito fazer a indicação que eu ouvi no programa em São Luís, né? Então, quero muito conhecer São Luís do Maranhão por outro ângulo. Eu já estive lá muito rápido, a trabalho, mas quero ir passeando, né? Com certeza. O Instituto da Cor ao Caso é um ótimo caminho aí para fazer os caminhos ancestrais e conhecer essa cultura negra de São Luís. E aí, voltando para o bembé do mercado, essa palavra bembé, ela tem um significado? Tem. Segundo a historiadora Zilda Paim, santamarense, já falecida, bembé é uma corruptela do termo candomblé. As pessoas, para não falarem, eu vou ali no candomblé de Pai Pote, a benção meu pai, no candomblé de Mãe Lídia, no candomblé de Pai Gilson, eu vou ali no bembé de Pai Pote, vou no bembé de Mãe Lídia, que diminuíram, né, a palavra, e é esse o significado. O candomblé significa bembé. Que legal. E você estava contando pra gente que você chegou em Santo Amaro por conta do bembé. Conta essa história pra gente. Sim, eu sou de Minas, né? E vim parar na Bahia porque um grande amigo, que hoje é meu irmão de santo, Linsmar, um beijo para você também, Linsmar, me convidou para vir e conhecer Santo Amaro numa festa do bembé do mercado. E quando eu cheguei naquela cidade, vi aquela celebração em praça pública, com aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de gente do axé, aquelas roupas maravilhosas, aquele povo lindo, aquela música tão marcante que o coração vibrava. Nessa época eu nem era feito, hein? Nem era do candomblé. E quando eu cheguei no bembé do mercado, isso em 2009, foi paixão à primeira vista, assim. Eu falei, eu tenho que vir para cá. E depois de algum tempo eu me iniciei, né? Fui iniciado no candomblé, na Casa de Pai Pote, que hoje é quem coordena e preside a associação do bembé do mercado e é o responsável pela organização da festa. E em 2013 eu me recolhi, me iniciei, e em 2017 vim morar de vez em Salvador. Fico aqui entre Salvador e Santo Amaro, E o bembé, ele é considerado o maior candomblé de rua do mundo, é isso? Sim, não existe celebração similar ao bembé em nenhuma outra parte do mundo, né? Primeiro que o candomblé é uma criação, uma tecnologia afro-brasileira, né? Dos moldes como nós fazemos aqui, com o xirê, a roda, os participantes, não existe em nenhum outro lugar. Então, por isso essa singularidade e essa importância, né? E esse reconhecimento tanto da sociedade civil quanto dos órgãos públicos de patrimônio do Estado e do país, né? E nesses 2 anos que o bembé não foi realizado, vocês fizeram algumas exposições, alguns eventos virtuais para que a festa acontecesse, né? Como era possível naquele momento de pandemia em que a gente não podia se encontrar. O que dá para esperar desse 2022 em que a festa está voltando? Então, esses 2 anos foram anos muito difíceis para todas as pessoas, né? E para nós de matriz africana foi um momento de muita reflexão, de se voltar para a ancestralidade, de pensar mais na nossa coletividade. Por esse motivo, nós continuamos realizando os ritos internos do bembé. Agora, em 2022, a gente aguarda com o coração muito ansioso, né, esse retorno da celebração, no sentido de que a vida superou a morte, com todo respeito a todas as pessoas que faleceram nessa pandemia. A vida venceu a morte e quem aqui está precisa celebrar, porque para nós de matriz africana a morte não é o fim, é uma etapa do nosso processo. Então, esse caminho que nos conduz à ancestralidade e que é tão forte no bembé do mercado, porque a gente só faz aquilo que a ancestralidade permite que seja feito. Se vai acontecer a celebração esse ano pública, é porque a ancestralidade foi consultada e permitiu que ela fosse realizada em devoção, em respeito a esses ancestrais, a nossa espiritualidade, aos orixás primordiais e patronos do bembé do mercado, Xangô, Oxum, Iemanjá, todos os outros orixás do panteão Nagô, Vodum. E eu acho que a gente pode esperar muita alegria, muita celebração e muito amor.
E agora, Antonioni, a festa é o maior candomblé de rua do mundo, a única festa ininterrupta em comemoração à abolição da escravidão no Brasil. E pouca gente conhece, mesmo entre as pessoas negras militantes. Aqui no Sudeste, por exemplo, quando eu pergunto de bembé no mercado, muito pouca gente conhece. Por que você acha que tem esse apagamento dessa festa? Por que essa festa não é tão mais conhecida? Então, você tocou num ponto muito importante. O bembé foi interrompido 2 vezes. Ele não foi ininterrupto. Só fazendo uma correção. A primeira foi por conta de um grande incêndio que ocorreu ao lado de onde a festa é celebrada, e nessa ocasião morreram centenas de pessoas. Faltaram covas para se enterrarem as pessoas na cidade de Santo Amaro. Nossa. Por conta dessa explosão, desse incêndio. Você lembra que ano foi isso? Se eu não me engano, foi em 1968, mas eu preciso confirmar essa informação. Foi um ano que o prefeito proibiu que a festa ocorresse, porque um juiz que morava próximo interveio solicitando que a festa não fosse celebrada naquele ano. Então, há uma superstição, uma compreensão coletiva das pessoas de que quando o bembé não ocorre, acontece alguma tragédia em Santo Amaro. E a segunda vez foi quando houve uma enchente muito forte na cidade também, que impossibilitou que a festa fosse realizada. 1986, 88, por aí. Quando o bembé é reconhecido em 2012, mais de 100 anos a festa já existia. Foi reconhecido pelo governo do estado da Bahia, através do IPAC, como patrimônio imaterial do estado. E em 2019, a gente vem aí de um histórico de racismo estrutural no país, que apagava as manifestações culturais e proibia as manifestações religiosas de matriz africana, A gente tinha na Bahia, no Rio de Janeiro, a polícia, um departamento de polícia específico para monitorar, coibir a existência dos cultos de matriz africana, Então, um apagamento histórico da nossa tradição ancestral de celebrar os nossos orixás e as nossas entidades. Isso é fruto de um processo de exclusão que mantém uma estrutura racista e preconceituosa, Não reconhecendo nessa celebração a origem, o cerne de uma expressão cultural tão presente na nossa sociedade, Você tem um episódio de vocês sobre a Pequena África, E aí eu ouvi também e senti muita falta de falarem um pouco mais de Tia Ciata, que era uma santamarense daqui de Santo Amaro, mas entendi o episódio. A entrevistada fala desse apagamento das instituições de matriz africana, Você passa ali pelo Cais do Valongo, eu estou falando do Cais do Valongo porque eu conheço muita história. Grace, que é bisneta de Tia Ciata, que é da Irmandade da Boa Morte, é muito minha amiga e está sempre aqui em Santo Amaro, e já participei no IPN já de algumas atividades, e lá também na casa de Tia Ciata, e a gente fala muito desse apagamento das organizações, das instituições que reforçam a cultura afro-brasileira. Porque, primeiro, a gente tem aí uma apropriação cultural muito forte dos não-negros, da nossa expressão. São as pessoas que ganham dinheiro com a nossa cultura, infelizmente. A gente tem um exemplo muito forte disso no Axé Music, Quem que é estourado hoje na mídia, quem ganha os louros dessa produção cultural, Então, a gente faz um paralelo disso em todos os setores, na música, nas artes plásticas, na culinária também, que é o que a gente ainda consegue preservar de mais sagrado, que é o alimento que a gente prepara devocionalmente ao orixá, mas que a gente também come e que alimenta outras pessoas, Então, eu acredito que esse apagamento, o racismo estrutural, é o responsável pela falta de conhecimento dessa celebração tão importante para a cultura brasileira. Eu já sabia essa resposta, eu queria só te provocar mesmo.
E já quero de antemão convidar a Grace, depois você vai me passar o contato para fazer um episódio só sobre Tia Seata, pra gente contar um pouco da história dessa mulher, do nascimento do samba lá no Rio de Janeiro e de todas as histórias por trás disso. E aí, eu queria convidar o nosso negro guia negro, Heitor Salatiel, produtor cultural e fotógrafo, para dar algumas dicas de Santo Amaro. Heitor, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Antonioni. Que aula, viu? Eu tô, assim, embasbacado com todas essas informações sobre essa festa que é única, né? Santo Amaro, que faz parte do Recôncavo Baiano, tem essa poética, né? Essa forma de preservar todas essas informações, né? Como a gente estava falando aqui sobre as religiões de matriz africana, o Recôncavo ele foi muito importante para preservar essa cultura e essas religiões. Eu acho que o que a gente deve em relação às religiões de matriz africana é muito da preservação que o Recôncavo conseguiu manter, né? Porque os grandes centros, houve essa perseguição, né? Então as pessoas precisavam cultuar suas religiões em lugares próximos à natureza, em lugares que fossem distantes, né? E o Recôncavo foi virando esse reduto. O que eu acho mais importante é que hoje as principais festas de religiões de matriz africana, elas estão presentes nessa região. Eu não sei nem quem indicar, sabia? Eu tô aqui meio perdido, porque é tanta coisa interessante que eu ouvi aqui sobre o samba de roda. O samba de roda do Recôncavo é uma coisa única, é muito gostoso. Antonioni, o sonho do Heitor é ser sambadeira. Gente, colocar aquela saia e sair, ó. Tem uma videoaula nossa no nosso canal no YouTube de samba de roda. A gente gravou 20 videoaulas. É lindo. Eu fui pra Maracangalha. Qual é o nome do canal? Bembé do Mercado. Bembé do Mercado, maravilha. Eu fui pra Maracangalha e aí eu pedi lá pra senhora, né? Eu falei, deixa eu ser sambadeira. Ela falou, não pode, querido. Você não pode botar a saia. Eu falei, mas eu quero ser… Gente, que profissão única. Sambadeira, sabe? Eu fico muito encantado da forma de como as narrativas e a conjunção dos instrumentos musicais torna esse ritmo único, né? E que dá origem ao samba que a gente conhece hoje nas outras regiões. Outra dica também que eu acho que vale muito a pena é a festa de Santo Amaro da Purificação, né? Que é uma festa que começa no dia 23 de janeiro e vai até dia 2 de fevereiro. Inclusive, Maria Bethânia fez até um filme que chama Fevereiros, né? Que é um filme belíssimo. Isso. E retrata muito dessa propriedade única que tem ali. E o Recôncavo, ele vai se transformando, né? E preservando muitas coisas muito interessantes desde 2002. A gente tem a universidade, a Unilab, que fica em São Francisco do Conde e que trouxe uma migração africana muito interessante, né? Com a parceria com países lusóficos, teve essa migração que acabou ocupando as cidades no entorno, né, de São Francisco. Então isso inclui Santo Amaro, Cachoeira, Candeia, e vai trazendo, né, uma personalidade diferente para essa região. E outra festa que eu acho que vale a pena a gente ter um episódio sobre ou falar mais também é a aparição do Negro Fugido. Também é patrimônio cultural que acontece na comunidade Jacupi e é uma festa que acontece aos domingos do mês de julho. Maravilha. Tem mais alguma dica nesse sentido, Antonioni? Que tu ouviu o Heitor? Várias. Além do Negro Fugido, em Jacupi tem as caretas também. Tem a puxada de rede de Salbara, a marujada de Salbara. Nós temos a Festa da Boa Morte em Cachoeira. Flica, né? O Festival Literário de Cachoeira também. Tá tudo aqui pertinho. Santo Amaro, Recôncavo, gente. É o nosso berço cultural. É um lugar apaixonante, assim. E o que é legal é que esse movimento das universidades, né? Da Unilab, da UFRB, torna a cidade universitária, mas ao mesmo tempo é bucólico. E toda essa potência, né, cultural e criativa torna a região do Recôncavo muito especial, né? Queria destacar em relação a isso, Heitor, é que as universidades, quando elas vieram se instalar no território, elas incorporaram a vocação natural, né,
das pessoas, do que é feito. Então, por exemplo, o Secult, que é o campus da UFRB em Santo Amaro, são cursos voltados para a produção cultural, para música. Então, é um ponto muito positivo, porque hoje a gente tem várias pessoas do axé, do candomblé na universidade, que se reconhecem nesse território, nesse espaço acadêmico de produção do conhecimento. Então, é um ganho muito grande para o território, para as comunidades de matriz africana e para a cidade como um todo, né? Realmente é um lugar único no mundo e realmente essa festa é emocionante por tudo isso que a gente está descrevendo. Eu já estou aqui pensando em como me organizar para 2023 estar aí em Santo Amaro durante o Bembé do Mercado. Quem estiver ouvindo a gente, quiser ir junto, bora montar uma excursão, uma viagem para todo mundo fazer essa imersão. Eu vou ser o guia de vocês. Eba, lá, já temos um guia de peso. Antonioni, obrigado pelas informações. E se você quiser deixar algum último recado, fique à vontade. Quero sim, eu quero primeiro, eu não fiz no início, mas quero fazer agora, saudar a nossa ancestralidade, pedir a bênção aos meus mais velhos, né? Aos meus irmãos, minhas irmãs, à nossa comunidade de axé, de Santo Amaro da Purificação e do Recôncavo, da Bahia e do Brasil. Eu sei que o programa de vocês chega em outros lugares, e eu acho tão importante que Exu abra esses caminhos sempre, que é o patrono da comunicação, que ele leve essas palavras, reverbere o que a gente fala, o que vocês falam, de um modo tão importante para a promoção da nossa cultura, né? E assim, é um nicho muito específico, mas tão importante de continuar existindo, de ter patrocinador, de ter incentivador, né? Então, é um apelo que eu faço, que vocês continuem esse trabalho maravilhoso, dando visibilidade aos roteiros turísticos, a essa pegada ancestral, com referência aos nossos antepassados, à nossa história, à nossa cultura. Quero mandar um abraço e desejar muita saúde, muitos anos de vida para o nosso babalorixá, Pai Pote, que é o responsável maior por esse reconhecimento do Bembé. A gente não pode deixar de falar disso. O Bembé é patrimônio da Bahia e do Brasil, porque Pai Pote assumiu isso junto com os outros babalorixás e as outras ialorixás que são membros do Bembé do Mercado, mas ele é que puxou. Então, essa reverência a ele é mais do que devida. Então, meu muito obrigado a vocês por esse espaço. Então, aguardo vocês ano que vem para ser o guia de vocês e a gente curtir o Bembé do Mercado, sambar muito samba de roda, jogar muita capoeira, maculelê, comer uma passarinha, um acarajé, né? Que delícia. E a gente espera da Prefeitura de Santo Amaro esse reconhecimento, né, de Pai Pote em vida, né, com estátuas, com homenagens que ele precisa e deve ganhar. Agradecer você, a todo mundo que chegou aqui e por mais pessoas negras livres e comemorando essa liberdade Brasil afora. É isso que a gente deseja. Axé. Viva o Bembé do Mercado. Axé. Viva! Axé. Um abraço, gente.